Olá, senhoras e senhores, vamos lá começar a nossa aula de hoje, então, que vai falar sobre os conceitos iniciais. Então, a gente vai fazer uma introdução às ondas, aos fenômenos ondulatórios. Então, o que são essas coisas que a gente chama de ondas, né? A gente vê ondas o tempo inteiro, ou pelo menos ouve falar delas várias vezes, né? Desde o surf até uma corda na academia. Hoje tem um movimento que é simplesmente fazer onda na corda. Tem de tudo. E aí, ondas eletromagnéticas, raio-x, onda de telefone, né? Telefonia 4G, 5G. Então, a gente está sujeito a ondas no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, o que são essas ondas e como que a gente pode descrever, então, fisicamente essas ondas? Tá? Então, onda está por todos os lados. Aqui botei várias situações aqui para vocês verem. Ó. Então, desde o som e a luz, né? Enxergar alguma coisa é um fenômeno ondulatório. A luz tem comportamento ondulatório. O som é uma onda, né? Uma onda de pressão no ar. Então, quando a gente ouve, a gente também está sujeito a um fenômeno ondulatório. Um barco na água produz ondas na água. O vento também produz ondas na água e assim vai. Aqui na corda, né? A menina aqui jogando a corda para cima e para baixo, então produzindo ondas. As antenas, o radar, todo tipo de antena eletromagnética, de comunicação, telecomunicações aí, usa ondas o tempo inteiro. Até o laserzinho, o laser pointer de apresentação também são ondas, né? Uma onda luminosa, no caso. E as ondas de telecomunicações também aí no celular, no nosso dia a dia. Então, o que são as ondas, pessoal? O que todas essas situações aí têm em comum? A principal característica é que todas essas ondas elas são oriundas de alguma perturbação naquele meio ambiente que estava ali. Então, houve uma perturbação e essa perturbação está se propagando para todos os lados. Então, por exemplo, quando o barco passa aqui na água, ele está perturbando a superfície da água e essa perturbação vai se propagando, tá? Para todos os lados na água. Ou seja, uma onda está sendo gerada ali. Quando a gente chacoalha a corda, é a mesma coisa. A gente está perturbando a corda e essa perturbação está se propagando por toda a corda. O som é a mesma coisa, é uma perturbação de pressão. A gente fala, as nossas cordas vocais, no movimento delas, elas vibram o ar. Então, essa perturbação se propagando para todos os lados é uma onda sonora. Uma onda luminosa é uma perturbação um pouco diferente. Não é bem uma perturbação mecânica, como essas aqui, que a gente mostrou aqui, tá nesse lado aqui do slide. Ó. Todas essas perturbações são mecânicas, ou seja, tem moléculas. Tá? Tem partículas naquele meio, essas partículas que foram perturbadas, e é isso que está se propagando. Não são as partículas, tá? As partículas ficam no mesmo lugar, mas é a perturbação dessas partículas, essa perturbação que está se propagando, fazendo com que outras partículas, outras moléculas mais distantes também se perturbem ali a hora que a onda passa. Então a onda não leva a matéria, as partículas não vão junto, só que as partículas se perturbando, é essa perturbação das partículas que vai se propagando. Isso forma o que a gente chama então de ondas mecânicas, tá? Então a matéria oscila no meio de propagação, mas a matéria não se propaga, tá? A matéria fica no mesmo lugar, ela só oscila, ela se perturba, como a gente vai ver já já. Então o som é uma perturbação mecânica, as moléculas do ar que se perturbam, que oscilam, tá? À medida que essa perturbação de pressão causada pelo movimento das cordas vocais, aí no caso humano, né? Vai se propagando pelo meio, vai se propagando pelo ar, pela água, etc. Aqui no barco também são as partículas de água, as moléculas de água que oscilam. Aqui na corda também são as moléculas da corda, as estruturas da corda que estão oscilando, então são ondas mecânicas, tá, pessoal? E desse lado aqui, as ondas luminosas, as ondas de telecomunicações, raio-x, raio gama, micro-ondas, toda essa montoeira de ondas formam o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Ou seja, o que está perturbando ali não é o movimento das partículas, elas não são ondas materiais, tá, pessoal? Isso é muito importante. As ondas eletromagnéticas, elas são oscilações, o que está oscilando, o que está perturbando no meio, são campos elétricos e magnéticos. Ou seja, sem entrar em muito detalhe o que é isso, esses campos eles são meio que regiões de influência, eles são as influências magnéticas e elétricas. Então, por exemplo, se eu pego um ímã e ele gruda na geladeira, ele só gruda na geladeira porque a geladeira está dentro do campo magnético, ou seja, da região de influência magnética, região de influência do ímã. As cargas elétricas que vocês já viram, tipo elétrons, prótons, eles também geram campos elétricos no entorno dele.
delas, tá? Então essas cargas elétricas geram campos elétricos, ímãs geram campos magnéticos e assim por diante. Então as ondas eletromagnéticas, elas são perturbações de quê? Desses campos, que são essas influências elétricas e magnéticas. Então um exemplo babaca, que as antenas no fundo fazem, né? Elas pegam elétrons, que fazem parte lá da corrente elétrica alternada, e cada vez que esses elétrons vão para um lado e para o outro, eles estão perturbando o campo elétrico, porque os elétrons geram campo elétrico em volta deles. Então, quando a gente tem um movimento de carga, por exemplo, isso gera uma perturbação eletromagnética no meio. Então, gente, as ondas eletromagnéticas, elas são perturbações disso, desses campos, essas influências elétricas e magnéticas, mas não é material, não tem nada material oscilando ali como tem nas ondas mecânicas. Então isso é bem importante já deixar claro desde o início. Tá? Então as ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e magnéticos e as ondas mecânicas são oscilações de matéria, tá? Mas a matéria não vai junto com elas. E é isso que forma então o princípio fundamental da ondulatória, ou seja, ondas não transferem matéria. Se uma bola cai lá no meio da piscina, muito comum de acontecer, ou uma rolha, se você deixar uma rolha flutuando no meio da piscina, as ondinhas passam por ela, ou seja, as moléculas oscilam para cima e para baixo, as moléculas do meio, à medida que a onda passa, mas a matéria não vai junto. A bola não é transportada pela matéria que está sendo transportada pela onda. A onda não transporta matéria, nenhuma delas. Tá? A matéria oscila à medida que a onda passa. A onda é um fenômeno energético, é uma perturbação energética que está se propagando. Não vai matéria junto, tá bom? Ah, mas a bola vai ser levada depois de um tempo lá do meio da piscina. Vai, mas em geral ela é levada pelo vento, tá, gente? A onda não leva, a onda da água não leva a bola junto com ela. E as ondas transferem o quê? Bom, se as ondas não transferem matéria, as ondas transferem energia, isso é muito importante. Então as ondas são perturbações energéticas, tanto faz se são as ondas mecânicas ou eletromagnéticas, tá? Todas elas são fenômenos energéticos, todas elas transferem energia. E as placas solares não nos deixam mentir, né? Então a gente absorve energia aí a partir da luz, das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol. Então a gente tem um processo de transferência de energia e eu uso isso para alimentar a rede elétrica aí da minha casa, tá bom? Então ondas transferem energia. E ondas também transferem uma coisa chamada momento linear ou quantidade de movimento, mas em situações específicas. Por exemplo, se a onda atinge um obstáculo, tá? Ela perde energia para o obstáculo e ela perde momento linear para o obstáculo, ou seja, esse obstáculo também ganha alguma velocidade se for atingido por uma onda. Então a onda transfere momento linear ou quantidade de movimento. Nesse sentido, é curioso dizer que algumas viagens interestelares estão sendo boladas, e isso ainda está longe da realidade, mas enfim, é uma ideia, tá? Estão sendo boladas com a intenção de fazer com que a luz das estrelas, no caso a luz do Sol, empurre a sonda, empurre a espaçonave pela viagem interestelar, para não precisar levar combustível o tempo inteiro, evitar atrações gravitacionais que podem desviar o curso, etc. Tá? O problema disso é que as velas solares teriam que ser gigantes, tá? Porque a luz empurra de forma muito fraquinha, tanto que a gente liga a lâmpada em casa e não sente uma porrada. Mas em tese, quando a luz bate na gente, ela também transferiria momento linear, ou seja, a gente deveria sentir a batida dela na gente. No fundo, o som faz isso, né? No tímpano, bate no tímpano, ali nos nossos sensores, e é isso que produz o som que a gente ouve. Então, as ondas elas transferem momento linear ou quantidade de movimento e transferem energia, sem transferir matéria, tá bom, gente? A matéria fica, a onda é uma propagação energética, vai transferir momento linear e energia lá nos objetos em que ela atinge. E aí, as ondas ainda se separam em outros dois tipos. Primeiro, mecânicas e eletromagnéticas, e segundo, elas também se separam em ondas transversais e ondas longitudinais. As transversais, o exemplo clássico aqui, ó, é da corda. Então, se a gente pega uma corda e começa a vibrar essa corda aqui para cima e para baixo, a gente está vibrando na direção vertical, certo? Então, cada partícula aqui, ó, cada partícula da corda vibra para cima e para baixo, para cima e para baixo, tudo bem? Só que a onda não se propaga para cima e para baixo, olha aqui, ó. A onda passa pela corda.
Então a propagação é horizontal e a vibração é vertical, ou seja, a vibração é perpendicular à propagação. Cada vez que isso acontecer, a gente tem uma onda transversal. O exemplo clássico são as ondas nas cordas, mas todas as ondas eletromagnéticas, por exemplo, onda de telecomunicações, Bluetooth, raio-x, raio gama, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, tudo isso aí também são ondas transversais, tá? Os campos elétricos e magnéticos vibram perpendicularmente à propagação. Então são as ondas transversais. E as ondas longitudinais é o contrário. Ao invés da vibração ser perpendicular à propagação, a vibração é paralela à propagação. É muito difícil de a gente perceber isso na prática, mas se vocês tiverem aquelas molinhas que criança gosta de brincar, não sei como é que chama aquilo, mas enfim, é uma mola, dá para comprar em essas lojas de bugiganga aí, vocês encontram essas molinhas. Se vocês pegarem a mola, esticarem no chão e com a mão em uma das pontas, você vibrar para frente e para trás, pessoal, então veja, ó, a vibração para frente e para trás, portanto uma vibração horizontal, vocês vão ver que essa vibração também vai se propagar por toda a mola. Tá? Então é uma onda longitudinal, ou seja, uma variação, uma perturbação energética aqui que está se propagando por toda a onda. Então a vibração paralela à propagação forma uma onda longitudinal. Tá, beleza? Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó, as transversais, ondas nas cordas, e todas as eletromagnéticas, como a luz visível e todas as outras que eu citei ainda há pouco, são ondas transversais, funcionam com esse esquema geral aqui. Tá? E a gente tem as ondas longitudinais, que são algumas ondas em molas, que é esse que eu acabei de citar. Estica a mola, vibra ela para frente e para trás, você vai ver que a onda longitudinal se propaga ali. E por que algumas ondas em mola? Porque assim, pessoal, nada me impede de esticar a mola, pegar na pontinha dela e vibrar para cima e para baixo também. Eu poderia fazer isso. Aí eu estou transferindo uma onda transversal por uma mola. Por isso que as ondas nas molas, elas podem ser dos dois tipos. Depende do que você está fazendo com essa mola. Tá bom? Então as molas vibradas, né, osciladas para frente e para trás, elas formam ondas longitudinais. Como esse do desenho que está aqui. Tá bom? E o som? O som é outro exemplo. Então, se a luz é uma onda transversal, uma onda eletromagnética, e todas as eletromagnéticas são transversais, o som, as ondas sonoras, essas variações de pressão no ar causadas pela passagem do som, elas são vibrações paralelas à propagação. Então, cada partícula, cada molécula do ar, oxigênio, nitrogênio, etc., ela vibra para frente e para trás à medida que o som passa. Então, o som é uma onda longitudinal, tá bom? E aí, dito isso, dadas essas classificações, aí entender onda mecânica, eletromagnética, transversal, longitudinal, é importante a gente começar a ver agora, ó, o esquema geral delas, a forma geral e alguns elementos, então, matemáticos que a gente vai definir para as ondas. Então, primeiro, o que a gente já pode olhar na largada aqui pela figura, é que as ondas transversais, ó, as transversais são essas de cima, elas têm pontos de máximo, ó, e pontos de mínimo. Máximo, mínimo, etc. Esses pontos de máximo se chamam cristas. Os pontos de mínimo se chamam vales. Então a gente tem cristas e vales. Tudo bem? Pontos de máximo, pontos de mínimo. As ondas transversais. As longitudinais não tem sentido, porque elas vibram para frente e para trás à medida que a onda passa. Então elas têm regiões de compressão, quando as partículas estão mais próximas umas das outras, aí se afasta, aí comprime, se afasta. Então o análogo das cristas e vales na longitudinal são as regiões de compressão e rarefação. Então comprime, rarefaz, comprime, rarefaz, comprime, rarefaz. E assim vai. Então, é a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, tá? Transversais tem cristas e vale, e as longitudinais têm compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Dito isso, o primeiro elemento matemático, então, que a gente define, o primeiro elemento físico que a gente define nas ondas, é o chamado comprimento de onda, que é representado por essa letrinha grega aqui, ó, o lambda. Tá? O comprimento de onda é a distância entre pontos que fazem a mesma coisa na onda. Dois pontos adjacentes que fazem a mesma coisa na onda. A gente diz tecnicamente que são pontos em concordância de fase, ou seja, pontos que fazem a mesma coisa na onda.
Tudo bem? E se eu estou falando de uma distância, pessoal, é uma distância real, uma distância mesmo ali que dá para ser medida numa régua, tá bom? Então a unidade desse comprimento de onda no sistema internacional é realmente uma unidade de comprimento, portanto, metro. A gente vai ter tantos metros de comprimento de onda. Fora do SI, né, você teria aí centímetro, milímetro, quilômetro, não me interessa. Mas no sistema internacional, fazer as contas, a gente faz o comprimento de onda em metros. Bom, vamos lá olhar para as ondas então, olha aqui, ó. As ondas transversais, comprimento de onda, distância entre dois pontos, que fazem a mesma coisa na onda, lembra? Então, ó, distância entre duas cristas, tá, sucessivas, ou dois vales sucessivos, isso é um comprimento de onda. Então, pessoal, é uma distância real mesmo ali, crista a crista, vale a vale, tá bom? Se eu pegar a distância entre um vale, passar um vale lá para o outro vale, essa distância é de 2 comprimentos de onda. Então, vale as proporções. Aí, se você tiver a distância total, você pode dividir em pedacinhos até achar quanto que é a distância efetiva ali de um comprimento de onda. Distância entre duas cristas ou dois vales, na transversal. Na longitudinal, o comprimento de onda é a distância entre pontos que fazem a mesma coisa. Então, olha aqui, ó, a distância entre uma compressão e outra compressão sucessiva, né? Dois pontos que fazem a mesma coisa. Ou poderia ser aqui também, ó, entre uma rarefação máxima e uma rarefação máxima. Também vai dar um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é isso, distância entre dois pontos que fazem a mesma coisa. Se você tiver, por exemplo, uma questão, uma distância gigantesca ali, passando várias cristas, vários vales, você pode ir dividindo os pedacinhos e ver quanto que é o seu comprimento de onda. Fique ligado, porque isso aparece com frequência em vestibular, etc. Tá? Você tem uma distância gigantesca e você tem que ver onde que está o seu comprimento de onda ali. Bom, além disso, nesse desenho, a gente permite tirar uma outra característica das ondas, que é o que a gente... Bom, tá ok, nesse desenho não, né? Mas deixa eu já colocar aqui embaixo, que é a amplitude das ondas, ou seja, o valor máximo da grandeza que está oscilando. Então veja, se eu tenho uma onda transversal, eu estou oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Qual é o valor máximo da minha oscilação? É o que eu chamo de amplitude. Então a amplitude é o máximo da minha oscilação, para um lado ou para o outro lado. E ela guarda a relação com a energia transportada. Então se eu chacoalho com uma amplitude maior, isso significa que eu estou dando mais energia para a onda. Tá? Então, a amplitude não é a energia, é importante dizer isso, mas ela se relaciona com a energia transportada. Então, se uma onda transporta mais energia, ela tem uma amplitude maior do que uma onda que transporta menos energia, tá bom? Então, vamos lá, ó. A partir do nosso ponto de equilíbrio aqui, que eu comecei o movimento de oscilação para cima e para baixo, a amplitude é a distância aqui do eixo até um vale ou do eixo até a crista. Então, o máximo de oscilação para um lado e o máximo de oscilação para o outro lado. Pessoal, como a onda longitudinal aqui, ó, não tem crista e vale, é só pensar no análogo. Ela não tem crista e vale, mas ela tem rarefação e compressão, rarefação e compressão, rarefação e compressão, tá? Que são os pontos extremos. Então, se a amplitude é a metade aqui, ó, da oscilação extrema, né? A oscilação extrema é crista até vale, é o extremo, né? Oscilação extrema, da crista até o vale. A metade disso é a amplitude, porque é quanto foi para um lado e quanto foi para o outro lado. Tudo bem? Então, o extremo de crista até vale. Metade da oscilação extrema é a amplitude. Vamos para a longitudinal. Qual é a oscilação extrema? Entre a rarefação e a compressão. É o extremo, né? O extremo para um lado e o extremo para o outro lado. Máximo de compressão, máximo de rarefação. Máximo de compressão, máximo de rarefação. A metade do caminho, ó, do extremo, a metade do caminho é a amplitude. Tá? Então, a amplitude das longitudinais vai da metade do caminho, da máxima compressão até a máxima rarefação. A metade disso é uma amplitude. Da mesma forma que a transversal, ó, o máximo de oscilação é do vale até a crista. Metade disso é uma amplitude. Tá bom? Então, essa é a amplitude das ondas, que tem a ver com a energia transportada. E o que já apareceu aqui, que eu pulei, né? A velocidade. Então, pessoal, como essas ondas se propagam, desde a física, da mecânica lá, a gente já sabe que tudo que caminha, tudo que se propaga, a gente pode definir uma velocidade, então, para isso. E aí, as ondas não são diferentes. Então, se é uma perturbação que se propaga pelo meio, eu posso determinar com que velocidade ela caminha, com que velocidade essa perturbação se propaga.
E aí, gente, velocidade, sistema internacional, metros por segundo, nenhuma novidade. Quanto de deslocamento, quanto tempo levou, deslocamento pelo tempo, metros por segundo a unidade de velocidade. Tá? Então as ondas têm uma velocidade associada. Além disso, eu falo do período das ondas e da frequência das ondas. Então muita gente confunde essas duas coisas. Vamos definir bem aqui para não dar confusão. Pessoal, ondas são fenômenos periódicos. Significa que elas se repetem à medida que o tempo passa. É só pensar no como elas são produzidas, né? Pega a corda, joga para cima, para baixo, para cima, para baixo. Está repetindo o movimento. Tá? Se fizer numa mola, uma onda longitudinal numa mola, a mesma coisa. Para frente, para trás, para frente, para trás. Você está repetindo o movimento. Então, se são fenômenos periódicos, eu posso definir o período, que é representado pela letra T grandão, como sendo tempo, ou seja, um tempo relógio mesmo. Quanto tempo? Tá? Medido em segundos no sistema internacional. Quantos segundos, quanto tempo levou uma oscilação completa? Uma repetição. Então, subiu, desceu, vai começar ali, passar pelo eixo na subida de novo, acabou. Esse é um período. Tá? Ou sai lá da crista, vale, crista, completou. Pronto. O tempo que levou para completar é um período. É simples, tá, gente? Então, o período é o tempo de uma oscilação completa, de uma repetição da onda. E a frequência é o contrário. A frequência não é o tempo de uma oscilação. A frequência é quantas oscilações. Tudo bem? Então, quantas repetições da onda acontecem a cada 1 segundo. Então, você conta no relógio 1 segundo e vê, a onda oscilou 1, 2, 3, 10 vezes. Acabou. Está resolvido. Essa é a frequência. Então, a frequência seria 10 Hz. Essa é a unidade, ou seja, 10 oscilações para cada 1 segundo de tempo transcorrido. Então, frequência é quantas vezes oscila por segundo, medida em Hz. Então, 10 Hz, 10 vezes por segundo. 100 Hz, 100 vezes por segundo. 1 milhão de Hz, 1 milhão de vezes por segundo. Tá? Então, a frequência é quantas oscilações por segundo. E o período é o tempo de cada oscilação individualmente. Então, a frequência é o Fzinho e o período é o T grandão. E as equações que governam todas essas grandezas aí? Então, a primeira é a chamada equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Agora, a gente já sabe, todo mundo que está aqui. V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, eu sei a relação entre os três. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Cuidado com as unidades, tá, pessoal? Do sistema internacional, que a gente acabou de ver ali atrás. Então, velocidade em metros por segundo, comprimento de onda em metros, frequência em hertz. Tudo bem? Então, você joga todas as unidades corretas. Tendo 2, você acha o terceiro, né? Tem comprimento de onda e frequência, acha a velocidade. Tem velocidade e comprimento de onda, acha a frequência. Então, essa equação é muito poderosa aí para as ondas. Importante dizer que a partir dela, gente, eu consigo tirar duas novas equações que são muito poderosas para diversos fenômenos que acontecem ao nosso redor. Primeiro, gente, é preciso entender que a velocidade da onda é propriedade que depende do tipo de onda e do meio em que ela se propaga. Ou seja, a onda na água tem uma velocidade que depende das características da onda e da água. Se não mudar de meio e não mudar de onda, a velocidade nunca vai mudar. Então a velocidade é problema da onda e do meio, da onda e do meio, tá certo? E aí o que isso significa? Se eu pego, por exemplo, uma corda esticada no chão, oscilo bem lentamente, uma frequência baixa, poucas oscilações por segundo, eu vou ter um certo comprimento de onda. Se eu oscilo com uma frequência maior, cuidado, hein, gente, vestibular, hein? Se eu oscilo aqui com uma frequência maior, vocês vão dizer assim, se eu aumentei a frequência, eu aumentei a velocidade, porque são diretamente proporcionais. Pode parar. É a mesma onda na mesma corda, então a velocidade é a mesma. Se você oscila lentamente ou oscila loucamente, a relação da frequência não vai mudar a velocidade, porque não mudou o meio e não mudou a onda. Tá, professor, mas se não vai mudar a velocidade, vai mudar o que então? Vai mudar o lambda, tá certo? Então, uma onda que se propague sempre no mesmo meio, a velocidade é fixa. Se a velocidade é fixa, quando eu aumento a frequência, faço mais vezes por segundo, as cristas vão ficar mais próximas umas das outras. Eu diminuo
o comprimento de onda. Tá? Então, eles são inversamente proporcionais à frequência e o comprimento de onda. Para o mesmo tipo de onda e o mesmo meio. Tem que sempre checar isso, tá bom? Então, se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Pessoal, se a velocidade é a mesma e eu comparo, então, duas situações, uma com frequência rápida e outra com frequência pequena, eu posso tirar a seguinte relação, né? V1 igual a V2 nas duas ondas, porque é a mesma onda no mesmo meio, tá? Então, o comprimento de onda vezes a frequência, no primeiro caso, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência no segundo caso. Então, eu consigo tirar uma relaçãozinha dessa aqui, ó. Tá? Olha o exemplo. Pessoal, aqui, mesmo tipo de onda, né? Por exemplo, duas ondas na corda, na mesma corda. Se a onda na corda na mesma corda, a velocidade é sempre igual. Então, se eu tenho uma frequência maior ou uma frequência menor, olha aqui o comprimento de onda, ó, que é a distância entre duas cristas ou dois vales. A maior frequência tem um menor comprimento de onda. E a menor frequência tem um maior comprimento de onda. Tá? Então, nas duas situações aqui, comprimento de onda da primeira vezes frequência da primeira é igual ao comprimento de onda da segunda vezes a frequência da segunda. Tá? Então, repetindo, pessoal, isso aqui vale para ondas do mesmo tipo no mesmo meio, tá certo? Então, comparando duas ondas sonoras no ar, duas ondas eletromagnéticas no vácuo, duas ondas na corda, na mesma corda. Então, duas ondas do mesmo tipo no mesmo meio. Fique ligado. Tá, e o que acontece se a onda trocar de meio? Então, se eu tenho um som que vai do ar para a água, se eu tenho um feixe de luz que vai do vidro para o ar, por exemplo, tá? Bom, aí agora mudou de meio. Se mudou de meio, a velocidade não é mais fixa, porque a velocidade depende do meio. Tudo bem? Então, se a velocidade não é mais fixa, o que fica fixo quando uma onda muda de meio? Isso se chama refração, tá? Quando ela muda de meio, é a frequência que fica fixa, que a frequência é propriedade da fonte, quem gerou essa onda. Então, se a fonte gerou com uma certa frequência, essa frequência se mantém quando ela troca de meio, porque quem gerou a frequência é a fonte que produziu essa onda. Tá? Então, gente, se uma onda muda de meio, a frequência permanece a mesma, porque é uma propriedade da fonte que gerou essa onda. E aí, gente, se a frequência é a mesma, né? Então, quando a onda muda de meio de propagação, se a frequência é a mesma, vamos pensar. Se a frequência é a mesma, o comprimento de onda grande, se o F é fixo, vai acontecer se a velocidade for grande. Eles são diretamente proporcionais. Né? Se eu diminuir o comprimento de onda, vai diminuir a velocidade, porque o F é fixo. Então, na mudança de meio, a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. O maior comprimento de onda acontece quando a onda está no meio em que ela se propaga com maior velocidade. E se ela troca de meio para uma diminuição de velocidade, ela também diminui o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai fazer a mesma coisa que a velocidade fizer. Bom, gente, vamos isolar o F, já que o F vai ficar constante, ó. Então, V dividido pelo lambda, se eu passar dividindo para cá, V dividido pelo lambda calculado no meio 1, e V dividido por lambda calculado no meio 2 tem que dar o mesmo resultado, porque V dividido por lambda é a frequência. Né? Então, a frequência no meio 1 é V1 por lambda 1. A frequência no meio 2 é V2 dividido por lambda 2. Como as frequências 1 e 2 são iguais porque ela mudou de meio, então V1 sobre lambda 1 tem que ser igual a V2 sobre lambda 2. Tá bom? Então, repito, gente, quando forem duas ondas de mesmo tipo no mesmo meio, duas ondas eletromagnéticas no vácuo, duas ondas sonoras no ar, duas ondas na corda, então lambda 1 F1, lambda 2 F2, direto. Tá? Então, frequência inversamente proporcional ao comprimento de onda. Se ela muda de meio de propagação, aí velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais, porque a frequência é fixa. Então, V1 por lambda 1 igual a V2 por lambda 2. Beleza? Confuso aí, tem que ficar bem ligado nessas características da equação fundamental do ondulatório. Gente, aqui nenhuma novidade, então só para lembrar que essa relação aqui tem a ver com velocidade, mas essa aqui continua valendo, porque essa é da física lá da mecânica. Né? Se eu tenho uma onda se propagando com velocidade constante, então o deslocamento total da onda, o nosso ΔX,
dividido pelo tempo que ela leva, o ΔT, a razão de um pelo outro, vai dar também a velocidade de propagação da onda. Então você usa essa equação aqui numa questão, pessoal, cada vez que ela disser que ela quiser relacionar com distância percorrida. A quanto tempo a onda vai levar para percorrer 20 km? 20 km não é o comprimento de onda dela, é quanto de distância ela vai percorrer. Tá? Então você pode lembrar que distância percorrida, o deslocamento da onda pelo tempo, também te dá a velocidade de propagação. Então um laserzinho aqui, ele vai percorrer 50 km, quanto tempo ele leva? Bom, enfim, aí 50 km pelo tempo, velocidade da onda eletromagnética, velocidade da luz do laser, tá bom? Então vale essa relação aí também, V igual a ΔX, ΔT. E pessoal, as duas últimas equações aí das ondas que valem é a relação entre o período e a frequência, ou seja, se... ok, faltam as unidades aqui, né? Então cuida aqui com as unidades, pessoal, velocidade em km por hora, aí o deslocamento em quilômetros e o tempo em horas, ou tudo em metro por segundo, metro e segundo, não pode dar confusão, é que nem questão de mecânica lá da física inicial, né? Então, ou bota tudo em quilômetro, hora e quilômetro por hora na velocidade, ou metro por segundo, metro e segundo aí para poder fazer coerência e usar a fórmula adequadamente. Não pode botar a velocidade em quilômetros por hora e o deslocamento em metros. Não pode. Aí passa o deslocamento para quilômetro e joga ali. Aí o resultado vai ser o tempo em horas e assim por diante. Ou tudo em metro por segundo, metro e segundo. Bom, e aí, então como eu falei, a relação entre o período e a frequência são as únicas que faltam, pessoal. Isso é bem simples, tá? Se você tem a frequência da onda, você divide 1 por essa frequência, você vai achar o período da onda. É bem simples. Se você tem o período, você divide 1 por esse período e aí você vai achar a frequência. Então, a relação entre período e frequência é imediato. Se eu tenho período, eu também tenho a frequência. É só fazer essa continha simples. Se eu tenho a frequência, eu também tenho período. É só fazer essa continha simples, tá bom? E por fim, a gente vai ver aqui os espectros, o chamado espectro eletromagnético, que é o conjunto, gente, de todas as ondas do tipo eletromagnética. Lembra lá do começo da aula, tá? As ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e magnéticos. Elas não são ondas materiais, não tem nada material oscilando ali. O conjunto dessas ondas que a gente conhece é todo esse aqui, ó. Então, gente, todas essas ondas que você já ouviu falar são ondas eletromagnéticas, oscilações de campo elétrico, oscilações de campo magnético. Vale destacar que todas elas são ondas transversais, oscilam para cima e para baixo à medida que se propagam para frente, tá? Então são todas ondas transversais. O exemplo mais cotidiano é a luz visível. Então a luz do sol, tudo aquilo que a gente enxerga, né, que o nosso olho está sendo bombardeado por luz, essa luz é uma onda eletromagnética, não tem nada material ali, são oscilações de campo elétrico e magnético. Da mesma forma, pessoal, a luz ultravioleta, o luz infravermelho, as ondas de calor que a gente emite, as micro-ondas lá que a gente esquenta a comida no micro-ondas, as ondas de telecomunicações, rádio, TV, internet, Bluetooth, 5G, 4G, está tudo dentro dessa faixa aqui de onda de telecomunicações. Os raios-x, quebrou o braço, vai lá tirar um raio-x, raio gama, que é uma radiação emitida por estrelas, principalmente, aí estrelas, alguns processos nucleares também emitem radiação gama. Então, gente, tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas, tá bom? E aí vocês vão dizer assim, tá, professor, é tudo onda eletromagnética, beleza? Tudo campo elétrico magnético, beleza. Tudo onda transversal, beleza, tudo transversal. Então, por que eu não enxergo infravermelho? Por que eu não enxergo raio-x? Por que eu não enxergo as ondas de telecomunicações? Pessoal, o que diferencia uma região da outra aqui é o comprimento de onda e a frequência. Por isso que a gente viu aquelas definições matemáticas lá atrás. Então, o que a gente consegue ver e a gente enxerga por meio das cores, então as cores do arco-íris formam o que a gente chama de luz visível, e a gente só enxerga aquela faixinha porque a gente só enxerga uma faixa limitada de comprimento de onda e de frequência. É isso. Tá? Mas as ondas são da mesma natureza. O raio-x é a mesma coisa que a luz visível, em termos do que ela é fisicamente, uma oscilação de campo elétrico e campo magnético. Tá? Só que ela está numa frequência, num comprimento de onda, que não sensibiliza as células fotossensíveis lá da minha retina. Então não enxergo raio-x. Entenda isso.
Tá? Então, as ondas eletromagnéticas têm uma parte visível, que é a parte que consegue sensibilizar a nossa retina. Então, gente, ó, nesse espectro, acima da luz visível, frequências maiores que a luz visível, a gente tem ultravioleta, raio-x, raio gama. Tudo bem? Frequências menores que a luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. E para o outro lado são os maiores comprimentos de onda. Lembra que a frequência maior tem um comprimento de onda menor para ondas do mesmo tipo no mesmo meio. A gente acabou de ver ali atrás. Então, do espectro eletromagnético, a maior frequência é o raio gama. E aí ele tem, então, menor comprimento de onda. As ondas de telecomunicações são os maiores comprimentos de onda da faixa eletromagnética e, portanto, as menores frequências. Tudo bem, gente? E o mesmo vale aqui, ó, na parte de luz visível, que são as cores do arco-íris que conseguem sensibilizar os nossos olhos. Dentro da luz visível, o violeta aqui é a parte que tem maior frequência e menor comprimento de onda. E o vermelho, as cores que a gente enxerga vermelho, são ondas eletromagnéticas, tá? Que têm os maiores comprimentos de onda e as menores frequências. Tudo bem, gente? E aí o verde, o azul, o anil, que é esse azul aqui, o verde, o amarelo, o alaranjado, é tudo cores intermediárias aí do espectro eletromagnético. Pessoal, todas as ondas eletromagnéticas, então, de todo esse conjunto, todas elas têm a mesma velocidade no vácuo. Veja, o mesmo tipo de onda no mesmo meio, tá? No ar, na água é um pouquinho diferente, mas a gente pode considerar aproximadamente aí talvez igual, mas não é exatamente igual, mas no vácuo, vácuo, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. E tem que saber esse valor, tá? Algumas questões aí de vestibular fornecem esse valor. A velocidade V de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo é a famosa chamada velocidade da luz e o valor é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. É uma velocidade rápida para burro. Por isso que a gente acende a luz, parece que a luz toma conta do quarto instantaneamente, mas não é instantâneo, tem um tempo da luz bater em todos os lugares e voltar para os nossos olhos, tá? Só que é uma velocidade absurda, muito alta, por isso que parece que é instantâneo. Gente, vou colocar aqui só para dar uma noção para vocês, ó, essa parte, veja, o que diferencia a luz visível do restante, falei, comprimento de onda e frequência, tá? Então a parte visível vai de uma frequência de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, veja, uma frequência altíssima que esses campos elétricos e magnéticos estão oscilando para poder sensibilizar os nossos olhos, né? 7,5 vezes 10 a 14 Hz, lembra? 10 a 3 é 1000, 10 a 6 é milhão, 10 a 9 é bilhão. Então imagina o que é 10 a 14 vezes por segundo. 7,5 vezes 10 a 14 vezes por segundo. Isso é a frequência do violeta. Até 4,5 vezes 10 a 14 vezes por segundo, 10 a 14 Hz, né? É a menor frequência que sensibiliza os nossos olhos, que é a luz vermelha. Então o espectro visível de luz vai de 7,5 vezes a 14, a maior frequência, que é o violeta, até 4,5 vezes a 14, que é a frequência do vermelho, tá bom? Em comprimento de onda, se você fizer a continha, V igual a lambda vezes F, a fórmula que a gente acabou de ver, se você jogar essa frequência e a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas, você vai achar o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda do vermelho é o maior, cerca de 700 nanômetros, e aqui já fica o alerta, né? Esse nano aqui na frente, pessoal, para quem não lembra, ele vale 10 elevado a menos 9. Então, o comprimento de onda é 700 vezes 10 elevado a menos 9. Esse é o comprimento de onda maior que sensibiliza os nossos olhos. E o comprimento de onda menor que sensibiliza os nossos olhos é 400 nanômetros, um valor bem pequenininho, né? A distância entre duas cristas é muito pequena, 400 nanômetros. 400 vezes 10 a menos 9. Tá? 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão de partes. Só para você ter noção do que é 1 nanômetro. 1 vezes 10 a menos 9 metro. Tá bom? Então, essa é a faixa visível, só por curiosidade aqui para vocês. Então, as frequências que a gente enxerga estão dentro dessa região. E os comprimentos de onda que a gente enxerga está dentro dessa região. Repito, pessoal, o que o raio-x tem de diferente? Micro-ondas tem diferente? Comprimento de onda e frequência.
E todas essas ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo, tá bom? Então vamos botar as cores, pessoal. É muito comum perguntarem numa questão para vocês as cores do arco-íris, as cores do espectro visível, do espectro eletromagnético que sensibiliza os nossos olhos. Então, tem um mnemônico aqui para você decorar, que é o VAVAV, ó. Então, violeta, anil, que é esse azul um pouquinho mais escuro aqui, tá um pouquinho deslocado, esse azulzinho mais escuro é o anil, o azul, que é o azul claro, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho, tá? Então, VAVAV são as cores. Vermelho tem maior comprimento de onda, menor frequência. O verde, tá, tem maior comprimento de onda que o violeta. Tem menor frequência que o violeta. Então você pode comparar, sempre lembrando do VAVAV. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho. Essa é a ordem. Então aqui está a maior frequência, aqui está a menor frequência. Tudo bem, e tem duas cores que não fazem parte aí do espectro, né? Nem o branco, nem o preto. Então por que não tem luz branca aqui e por que não tem luz preta aqui? Pessoal, o branco é a propagação conjunta de todas essas cores. Então a luz branca, uma lâmpada emitindo luz branca, a luz do sol, que é um branco amarelado, ela é uma propagação conjunta de todas as cores ao mesmo tempo. Então se eu jogar todas as ondas eletromagnéticas de todas as cores, tudo juntinhas uma com a outra, eu vou ver branco, tá? Então por isso que o branco não faz parte do espectro, ele é uma soma de todas as cores. E o preto é o contrário, o preto é ausência. Então se eu não tiver propagação luminosa saindo de um objeto, eu vou enxergar esse objeto preto. Tá? A gente vai ver mais pra frente em ótica, quando você estuda ótica, você vai ver um pouco do como funcionam as cores. Mas basicamente é assim, então o branco é a propagação conjunta das cores e o preto é a ausência. Então o preto não reflete luz, a luz bate nele e ele não devolve essa luz para o ambiente. Por isso que aparenta preto, tá certo? A ausência ali de cor. E por fim, a gente vai falar do espectro sonoro. Então, se eu falei um pouquinho sobre a luz, que é o espectro eletromagnético, e a parte dele que sensibiliza aí os nossos olhos, a gente pode falar sobre o espectro sonoro, ou seja, a região das ondas sonoras que sensibilizam os nossos ouvidos. Pessoal, o som, como a gente viu, é uma onda mecânica, então são as partículas do meio que oscilam, e elas oscilam para frente e para trás à medida que essa onda se propaga. Então, som é uma onda mecânica e longitudinal. A luz é uma onda eletromagnética e transversal, que a gente acabou de ver, porque todas as eletromagnéticas são transversais. Tá? Então, o som é mecânica e longitudinal. E, de novo, existem infinitas frequências que você pode fazer uma onda sonora se propagar. Então a gente fala que os sons audíveis é uma faixa, é uma região do espectro sonoro. Pessoal, vamos lá, da mesma forma que a luz visível que sensibiliza os nossos olhos é uma faixa do espectro eletromagnético, que tem raio-x, raio gama, infravermelho, etc. Tá? O espectro sonoro é uma faixa de frequência e comprimento de onda de todas as possibilidades de som. É a mesma coisa, tá? Só que para o som agora. Então, todas essas ondas, elas se diferenciam, como a gente viu, o comprimento de onda e frequência. Então, a gente chama de som aquilo que eu escuto. É uma faixa do espectro sonoro, são os sons audíveis, tá? Os sons audíveis que sensibilizam os nossos ouvidos. As frequências maiores que os sons audíveis são chamados de ultrassons. Quando você faz um ultrassom lá na mulher grávida ou num machucado, você está usando onda sonora, que se propaga na pele, vai para os tecidos, volta no detector. Mas você não ouve, né? Não ouve porque aquilo ali usa uma faixa de frequência fora da frequência que o nosso ouvido percebe. E as frequências menores que os sons audíveis, a gente chama de infrassons. Tá bom? Então, os infrassons têm frequências menores que os sons audíveis e comprimento de onda maior que o som audível. Os ultrassons têm frequências maiores que o som audível e comprimentos de onda menores
que o som audível, tá? Então esse é o nosso espectro sonoro. É curioso perceber que os morcegos, por exemplo, usam ultrassons, né? Então usam ondas sonoras para se ecolocalizar no ambiente, detectar uma presa, detectar um obstáculo e desviar do obstáculo. E alguns animais, como as baleias, e eventualmente acho que os cachorros também ouvem alguma coisa na faixa do infrassom, que está fora dos nossos sons audíveis, tá bom? Pessoal, todas as ondas sonoras, então, veja, tudo onda sonora no ar, mesmo tipo de onda, né? Mesmo meio, é a mesma velocidade. Então, as ondas sonoras no ar, cada vez que você tiver isso lá naquela equação V igual a lambda vezes F, se for o som no ar, você pode aproximar a velocidade aí por 340 metros por segundo, tá? Então, 340 metros por segundo, velocidade do som no ar. Se for num outro meio, aí não, aí você tem que fazer a questão vai te fornecer, ou você vai usar V igual a lambda vezes F, vai determinar a velocidade ali. Mas se for onda sonora no ar, V igual a 340 metros por segundo. E de novo, só para dar uma ideia prática aqui, pessoal, das frequências que a gente ouve, tá? Os sons graves, eles têm frequência menor que os sons agudos, então é isso que diferencia, né? As cores, a gente vê cores diferentes para frequências diferentes. O som não vem em cor, mas vem em grave e agudo. Então os sons graves são de menor frequência. Tá? Essa é uma curiosidade. E os sons agudos são sons de maior frequência. Então o som mais grave audível, ou seja, a menor frequência que a gente ouve, é cerca de 20 Hz. Isso em condições ideais. A gente vai envelhecendo e vai cada vez aumentando esse limite mínimo aí, tá bom? A gente vai ouvindo, a gente perde condições de ouvir 20, 25 Hz, 30 Hz, começa a ouvir lá nos 50, 70 Hz. Mas enfim, se alguém perguntar para vocês, faixa audível, ela começa em cerca de 20 Hz, com o som mais grave audível. E ali do outro lado a gente vai ter o som mais agudo audível, ou seja, a maior frequência que a gente consegue ouvir é 20.000 Hz, ou 20 kHz, né? Um quilo é 1000, então 20 kHz, 20.000 vezes por segundo é o som que a gente mais consegue, é o som mais agudo que a gente consegue ouvir. Então a faixa audível vai de 20 a 20.000 Hz. E se você quiser saber o comprimento de onda, já como um exemplo aí para uma questão, eu não fiz de propósito, você pode fazer aí, você tem a velocidade do som no ar, tem a frequência, V igual a lambda vezes F, a equação que a gente viu, tem a velocidade, tem a frequência, você pode determinar o comprimento de onda aqui e o comprimento de onda aqui, fica como tarefa aí para você tentar fazer, tá bom? Pessoal, feito isso, a gente vai fazer dois exemplos então para encerrar nossa aula. Primeiro exemplo, ó. A figura abaixo mostra então uma fotografia de uma onda que se propaga em uma corda com velocidade dada. Então eu sei a velocidade que essa onda se propaga, 72 km por hora. Determine o período da onda e o tempo que ela leva para percorrer uma distância de 100 metros. Então vamos lá. Primeiro, o período da onda. Bom, a questão não me deu, né? Lembra que o período é o inverso da frequência. Então lembra que para saber o período tem que saber a frequência. Só que a frequência também não foi dada na questão. Então, da onde que eu vou tirar a frequência? Pessoal, ou a frequência é o inverso do período, só que não me adianta, porque eu não sei o período, ou você usa a equação V igual a lambda vezes F, a equação fundamental das ondas, vale para qualquer tipo de onda que a gente viu ainda há pouco na aula. Então, vamos ver, ó. Aqui por essa equação, o que que eu sei? Eu sei a velocidade da onda? Sei, 72 km por hora. Só que lembra que nas unidades aqui, para ser coerente, no sistema internacional, eu vou passar para metros por segundo. Quem não lembra, né, de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, pode fazer aí na maquineta, vai chegar em 20 metros por segundo. Então, fechou. Eu tenho a velocidade, eu não tenho a frequência, eu preciso da frequência para saber o período, e eu tenho que achar um jeito de achar o comprimento de onda. Lembra que eu falei também ainda há pouco na aula? Comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra crista sucessiva, para as ondas transversais, como essa aqui, ou entre um vale e outro vale. Só que eu não tenho, olha aqui, ó, a questão me deu uma distância gigantesca, de uma crista até lá um vale lá na frente. Isso aqui não é um comprimento de onda, tá, pessoal? Cuidado. Então, qual que é a dica que eu dou? Sempre que você tiver uma distância grandona declarada, pensa em pedacinhos, pessoal. Pensa em pedacinhos, olha lá. Eu sei que, vamos lá, de uma crista, vamos lá, até outra crista, eu tenho um lambda, que é um comprimento de onda.
Se eu pegar de uma crista até um vale, só para brincar, porque vai terminar num vale lá, ó. Então, se eu pegar de uma crista até um vale, essa distância daqui até aqui, ó, crista até vale, essa distância, crista até vale, tô repetindo. Se de uma crista até a outra é um comprimento de onda inteiro, de uma crista até um vale é meio. Então, é metade de um comprimento de onda. Então, isso é muito importante você ficar ligado, começar a fazer essas relações, tá, gente? Então, de uma crista até um vale é meio comprimento de onda. Agora, conta quantos meios comprimentos de onda tem na distância total que a questão te deu, olha lá, ó. Crista até vale tem um meio comprimento de onda. De um vale até a próxima crista, mais meio comprimento de onda. Mais meio comprimento de onda. Mais meio comprimento de onda. Então, olha aqui, ó. Eu posso ver quantos meios comprimentos de onda tem na distância total declarada na questão. Estratégia clássica de vestibular e Enem. Eles vão te dar uma questão, ou poderia ser aqui dar o quadriculado, tá? E dizer que cada pedacinho do quadriculado tem meio metro, 30 centímetros, etc. Então você conta quantos quadradinhos tem um comprimento de onda e aí faz as relações. Enfim, é tirar a lógica ali do desenho, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 5 meios comprimentos de onda. Então, 5 vezes meio comprimento de onda, 1, 2, 3, 4, 5 vezes meios comprimentos de onda é igual a quanto? 5. Da onde eu tirei isso? Da distância total que a questão forneceu. Então, 5 lambda sobre 2 igual a 5. O 2 passa para lá multiplicando, vai dar 10. O 5 passa para cá dividindo. 10 dividido por 5 vai dar lambda igual a 2. Tá, gente? Então, estratégia clássica, fica o alerta. Se você tiver uma distância ou tiver o valor do quadriculado, tem que fazer continha para achar o comprimento de onda. Tem o V, tem o lambda, joga na equação, V igual a 20, lambda igual a 2, vezes F. O nosso F vai dar 10 Hz. Passa para lá dividindo, 20 dividido por 2 é 10 Hz. Essa é a frequência que você tem. Então, período 1 sobre 10, né? E aí você vai chegar que ele vale 0,1 segundo, que é a unidade do período no sistema internacional. Então, o que isso significa? Que essa onda leva 0,1 segundo para oscilar uma vez completa. Ou ela oscila 10 vezes a cada segundo, porque a frequência é 10 Hz, tá bom? E por fim, eu quero saber o tempo que ela leva para percorrer uma distância de 100 metros. Então, vamos lá. Relacionou com distância percorrida, lembra da fórmula clássica, V igual a ΔX, ΔT. Eu sei a velocidade da onda, 20 metros por segundo no sistema internacional. O meu deslocamento já está em metros, 100 metros que eu quero, e aí eu vou achar o ΔT. Então, 20 igual a 100 dividido por ΔT. Olha lá, ΔT está dividindo aqui, vou jogar para cá multiplicando, e o 20 que vai estar multiplicando ΔT, eu vou descer dividindo. Então, fica ΔT igual a 100 dividido por 20, que vai dar 5 segundos. Então, ela leva 5 segundos para percorrer uma distância de 100 metros. Então, com as equaçõezinhas das ondas aí, você mata qualquer questão, tá bom? Mais um exemplo, para fechar então nossa aula. O segundo exemplo, ó. Um turista dentro de um barco ancorado na água percebe que o mesmo completa 20 oscilações. Então, ele está no barco contando. Subiu, desceu, subiu, completou uma, desceu, subiu, completou duas, desceu, subiu, completou 3. Então ele completou 20 oscilações, ele percebe ali que ele oscila 20 vezes na água em 2 minutos. Quando observa a distância entre duas cristas, então olhando para o mar, ele pega 2 cristas sucessivas da onda do mar e verifica ali, estima, né, que tem mais ou menos 2 metros a distância de uma crista até a outra. Qual é a velocidade das ondas no mar? Perguntinha clássica. Pessoal, velocidade das ondas, ou você tira por ΔX, ΔT, tá? ΔX, ΔT, mas eu não tenho o deslocamento da onda e não tenho o tempo, então não me adianta, ΔX, ΔT, ou comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Comprimento de onda vezes a frequência. Eu também não tenho comprimento de onda. Ah, não, eu tenho sim, né? Ele me deu a distância entre 2 cristas sucessivas. Opa, eu tenho comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é 2 metros. Mas eu não tenho a frequência. Porque eu não sei quanto tempo leva cada oscilação. Eu só sei que 20 oscilações levam 2 minutos. Mas quanto leva cada oscilação? Eu não sei, mas eu posso saber.
né? Basta você fazer a relação e lembrar que o período é o tempo de uma oscilação completa. Eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que 20 oscilações levaram 2 minutos. Então, parte para a boa e velha regra de 3, ó. 20 oscilações levaram 120 segundos, que é 2 minutos, tá? Segundos no sistema internacional. Uma oscilação levou o período, que é o que eu quero saber, que é o tempo de uma oscilação. Multiplica cruzado aqui, você vai achar que o período vai dar 120 dividido por 20, 6 segundos. Então eu sei que o período é 6 segundos, ganhei o período. Eu tenho comprimento de onda, eu tenho período. Agora eu posso achar então a frequência é 1 sobre período, 1 sobre 6 vai dar isso aqui. E agora fechou, né? Eu tenho o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas sucessivas. Eu tenho a frequência, que eu determinei a partir do período. E aí eu posso finalmente usar a equação que eu queria lá no começo. V igual a lambda vezes F. Então, o lambda é 2, o F 0,16. Então joga aqui. E aí a velocidade, então, que era o que a questão pediu, aproximadamente 0,33 metros por segundo. Tá certo, gente? Então, nossa primeira aula de ondas, importante entender aí os conceitos, velocidade, amplitude, comprimento de onda, transversal, longitudinal, mecânica eletromagnética, entender os espectros e entender as equaçõezinhas ali para a gente poder resolver as questões. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima aula.